Olá, sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do Papo com Bruno Lócio. E o canal está saindo muito melhor do que eu imaginava, no primeiro sentido de que tem muito mais seguidor e muito mais gente comentando e me mandando mensagem no pessoal. Inclusive, eu peço até que comentem no vídeo. É melhor comentar no vídeo do que mandar mensagem para mim. Comentar no vídeo faz com que eu observe sempre os comentários e me dá ideia para os próximos. Tá? Hoje eu ia trazer um outro tema, eu ia trazer a prisão da Carla Zambelli na Itália, mas eu acabei de ver que a lei Magnitsky foi aplicada ao Alexandre de Moraes. Olha que loucura, que momento que a gente está vivendo, o que está acontecendo, é difícil de avaliar o que está acontecendo, mas o fato é que não houve o recuo no tarifaço, pelo menos até hoje, né, dia 30 de julho, e ao contrário do recuo, houve a aplicação de uma lei extremamente grave aplicada a terrorista, a quem viola direitos humanos, a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é um momento louco. Fica com a gente um pouco mais, que a gente vai falar bastante sobre isso, explicar um pouco sobre o que significa, quais são as sanções que podem ser aplicadas a quem sofre essa punição. Mas antes disso, eu vou te pedir para me seguir, tá vendo aqui, ó? Se inscreve aqui no canal, acho que aqui se inscreve, encaminha para todo mundo, encaminha para os seus amigos, encaminha para quem quer saber sobre vida nos Estados Unidos, para quem quer saber sobre Green Card, para quem quer saber sobre temas variados. Falei esses dias sobre a DMV, como tirar uma carteira de motorista, a minha experiência lá. Então, a minha ideia aqui hoje e sempre é bater papo com vocês. Se você sonha morar nos Estados Unidos, se você quer morar nos Estados Unidos de forma legal, trabalhar nos Estados Unidos, estabelecer aqui a sua residência, faz esse QR Code aqui, ó. Aqui tem um formuláriozinho, tá bom? Ele vai te levar para um formulário. E lá eu vou te fazer algumas perguntas. Lá tem algumas perguntas básicas, é um formulário rápido, mas ele vai te direcionar tanto para o nosso jurídico interno, quanto para quem vai conversar com você para entender se você tem ou não um bom caso, se vale a pena ou não o investimento no Green Card. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Lócio, sou advogado brasileiro, sou advogado licenciado no Brasil, sou sócio fundador da Premium Global Mobility Partner, que é um escritório de planejamento imigratório. Ah, mas o que é planejamento imigratório? Planejamento imigratório não é consultoria imigratória, tá bom? A região de Orlando está cheia de consultoria imigratória. Planejamento imigratório é um escritório que se destina a ajudar brasileiros a virem para os Estados Unidos, com tudo relacionado a essa mudança, tá bom? Desde a carteira de motorista ao seguro, a recomendação do Realtor, até a parte jurídica, tá? Até o melhor tipo de visto imigratório. E para a parte jurídica, a Premium sempre contou com advogados licenciados aqui e agora tem também a SLS Legal, tá vendo? Que é um escritório de advocacia baseado em Washington, D.C., da qual eu sou sócio. Ah, mas como é que você é sócio se você não tem licença nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, alguns estados permitem que advogados não licenciados aqui sejam sócios de escritórios de advocacia. Talvez porque eles perceberam que nós, advogados, não somos bons administradores. Então, eles permitem que pessoas comuns, não licenciados, sejam sócios de escritório de advocacia, desde que, dentro dos quadros societários, haja exista um advogado licenciado aqui, e nós temos, tá? Hoje em dia a gente conta com 2 escritórios licenciados, 2 advogados licenciados nos Estados Unidos, tem mais de 5 estados cobertos pela licença deles, então a gente está plenamente apto tanto a fazer o planejamento imigratório, que é o que a gente se destinou a fazer originalmente, quanto para fazer a parte jurídica, tá bom? Então todos os nossos casos são avaliados por advogados licenciados nos Estados Unidos, especialistas em imigração. Isso eu acho que quebra muito algumas barreiras impostas aí pelo próprio bar, mas também pela sociedade de um modo geral e pelo senso comum de que, em tese, as consultorias migratórias não são capazes de fazer um bom pleito migratório, algo que eu também discordo. Eu acho que tem bons profissionais na consultoria migratória, assim como tem bons profissionais no escritório de advocacia, e a mesma coisa vale para os maus profissionais. Tem advogados terríveis que sequer fazem imigração e caíram de paraquedas nessa área, assim como tem consultorias migratórias que só querem o dinheiro, tá? Então, tem um pouco de tudo. Aplicação da lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, tá? O que é isso, tá? Essa lei, ela é uma lei, tá? Que tem, eu vou ler aqui um pouco, porque eu estava até eu estava lendo aqui uma parte que era muito, me chamava muito a atenção, porque ela em tese, ela deve ser aplicada a quem viola direitos humanos ou corruptos. Então, assim, me parece que nenhum dos dois é o caso do Alexandre de Moraes, tá? Então, ela está sendo uma aplicação ainda mais direcionada e ainda menos presa ao que ela se destinou originalmente, tá? Ela
ela levou esse nome por conta de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que morreu na prisão em 2009 por maus tratos. E ela faz com que essa pessoa punida tenha várias restrições e várias sanções. Entre elas, não pode fazer negócios com os Estados Unidos. Todos os bens aqui nos Estados Unidos e contas bancárias são congelados. Ela não pode entrar em território americano. Ela não pode fazer transação bancária com bancos americanos. E aí, lembrando, Visa e Mastercard são as grandes bandeiras e essas bandeiras vão proibir que essa pessoa opere com essas bandeiras, tá? O que isso significa? Isso significa, em tese, que o Brasil entra num momento muito complicado com relação aos Estados Unidos. Que pode, eventualmente, esbarrar na imigração? Pode, claro que pode. Eu dei uma entrevista esses dias sobre isso. Pode esbarrar na imigração? Pode, porque imigração é relação entre os países. É claro que os Estados Unidos continuam abertos para os melhores profissionais, mas conforme a relação entre os países vai se complicando, a parte migratória também pode se afetar, também pode se complicar. Com relação à aplicação em si, ela demonstra uma falta total de interesse em negociar. Hoje eu estava vendo, por exemplo, que tem deputados, senadores brasileiros, veio uma comitiva de senadores para tentar negociar a tarifaço que entra em vigor depois de amanhã. E aí, em tese, eles vieram negociar uma paralisação das sanções ou uma postergação do início e saíram daqui com uma lei Magnitsky aplicada. E aí até pensei o seguinte, até estava conversando com um amigo meu, ele falou o seguinte, será que a aplicação da lei Magnitsky, como ela é pessoal, o Alexandre de Moraes, ou em tese ela pune quem ela queria punir, não o país, será que isso pode representar uma paralisação ou a diminuição das tarifas ou a postergação do início? Pode ser, make sense, faz sentido. Por que faz sentido? Porque se desde o início o objetivo foi atacar uma pessoa especificamente falando, o ministro Supremo, que acaba atingindo toda a corte, por conta de um julgamento correto ou não estamos discutindo isso aqui. Quando você aplica sanções ao país inteiro, você está atrapalhando empresários do Brasil inteiro, de esquerda e de direita, pessoas que simplesmente fornecem seus produtos para os Estados Unidos, tá bom? Inclusive, tem várias empresas brasileiras, como a Embraer, que é a grande empresa, 80% dos aviões comerciais aqui nos Estados Unidos são Embraer. Então, olha só, olha o impacto disso para os Estados Unidos também. Tá? Então, assim, é um momento muito difícil, um momento muito delicado, mas a minha sensação, e aí a gente vai ver ao longo dos próximos dias aqui nos episódios, é de que essa aplicação da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes pode ser a porta sendo aberta, o início de um caminho para a negociação das tarifas. Por quê? Porque aí você está punindo diretamente quem o governo americano entende que deve ser punido. Quando ele aplicou os 50%, ele aplicou para todo o país. Ah, mas aí o Lula não conversa, o Lula conversa. Eu acho que deveria conversar. Tem que pedir pinico, tem que pedir perdão, ligar 100 vezes, tem que fazer o que for preciso para ser atendido. Pega um avião presidencial e bate na Casa Branca, porque afinal de contas ele está representando o país dele. Por outro lado, eu falei isso ontem também acho que o Eduardo Bolsonaro poderia se sair muito bem nessa história e falar o seguinte, olha só, já que eu tenho muita influência na Casa Branca, eu vou conversar com o Donald Trump, vou falar o seguinte, cara, não faz a punição geral, não pune diretamente os brasileiros, que se quer punir, pune o Alexandre de Moraes, como parece que foi feito. Mas se ele tivesse carinho também, ele teria feito, porque ele está punindo pessoas, inclusive, que são eleitores deles e pessoas que não têm nada a ver, porque os políticos, de um modo geral, eles recebem do governo, eles são funcionários públicos, eles não vão ser afetados com nada disso, mas quem está no dia a dia, os grandes produtores ou as pessoas que estão no mercado vão ser impactadas com o aumento dos preços. Então, minha reflexão é nesse sentido. Acho que os dois lados aqui falharam, tanto direita quanto a esquerda, porque ninguém olhou o Brasil, olharam simplesmente suas próprias bases, e é uma guerra de discurso, é o que sempre acontece no Brasil, mas eu tenho uma boa sensação de que a aplicação da lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes pode ser uma reviravolta no sentido do tarifaço, tá bom? Esse foi mais um episódio, bate-papo rápido, já estou há 9 minutos aqui, eu não esperava falar tanto assim, não quero falar tanto assim, quero que seja realmente dinâmico. Deixa aqui, lembrando, se inscreve no canal Bruno Lócio, compartilha com quem quer saber sobre isso, compartilha com quem quer saber sobre Estados Unidos, vida nos Estados Unidos, diretamente daqui. Eu moro nos Estados Unidos, eu estou aqui, vivencio isso o dia inteiro. Eu assisto 4 canais aqui, CNN, Fox News, porque são completamente diferentes. Assisto alguns canais abertos no Brasil, mas que têm a mesma linha, e assisto alguns canais fechados para tentar entender como é que as coisas são vistas nos Estados Unidos e também no Brasil.
impacto disso nos Estados Unidos muito pequeno, tá? A única rede de televisão que está falando mais sobre isso é a CNN, porque obviamente é contra o Donald Trump, então ela fala muito dessa tarifação pesada para um país que oferece pouquíssimos riscos ao Brasil, aos Estados Unidos. Já, em compensação, a Fox não tem falado sobre isso, mas os canais brasileiros têm falado muito sobre isso. Então, se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, te vejo no próximo.